Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, livro do Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 6, também o versículo de número 7. Passando aí para deixar uma breve meditação. Hoje é dia 8 de janeiro, consequentemente as agendas estavam suspensas, por assim dizer, então acabei nem barbeando-me, né? E eu tô gordinho aqui, gente, né? Porque a Bíblia diz que a alma generosa engordará. Então não é gordura, é excesso de generosidade. Mas é também por causa da posição aqui que eu tô na rede aqui da minha esposa. Então vamos lá, livro do Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Eu creio que é uma palavra de Deus para esse ano de 2025, tá bom? Faleceu José. Até os Josés de Deus falecem. Ninguém é eterno. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Isso é Êxodo capítulo 1, versículo de número 6. Faleceu o maior ícone. Faleceu a maior liderança. Faleceu José. Talvez um dos tipos mais perfeitos do Cristo do Antigo Testamento. Faleceu José. Pessoas falecem. Pessoas passam, o tempo passa. E quando morre o maior ícone daquele povo, quando falece José, nada menos que José, o filho amado da amada de Jacó, José, o homem a quem Deus disse a Abrão, não desça ao Egito, Deus disse a Isaac, não desça ao Egito, o homem a quem Deus disse em Isaías 30, não desça ao Egito, diz a Jacó, que é relutante, Gênesis 48, se não falha memória, não temas em descer ao Egito. Por que o meu pai e o meu avô não puderam descer e agora o Senhor diz que eu não devo temer? A resposta de Deus é simples, é que quem está lá no trono, no Egito, agora teme meu nome. José nunca foi do Egito, José esteve no Egito. Então, muitas coisas você pode falar sobre este José. Morreu José. Faleceu José. Anos se passaram. E agora, a dívida existente com esse José parece que liquidou-se. A dívida do faraó se foi, porque o faraó também se foi. Mas a vida continua. O que você pensa com a morte de José? Um povo escravo. Porque é isso que esse povo está sendo aqui. Com a morte de José, um povo estranho. Com a morte do faraó que prometeu, aliançou-se a José. Com os anos que se passam, o homem que tem memória curta, o inevitável vai acontecer. E aconteceu. Perseguição, genocídio, mortandade, maledicência, ingratidão. Aí depois de tudo isso, o que você pensa? Bom, agora acabou os filhos de Israel, que aqui ainda não eram a nação de Israel, ainda eram os hebreus. Acabou-se os filhos de Jacó, faleceu José. Cadê Abraão? Cadê Isaac? Cadê Jacó? Foram-se. Porém o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus da Bíblia é eterno. As pessoas passam, os anos se vão, envelhecem, enfraquecem, mas a promessa de Deus perdura firmemente, perdura indistintamente, perdura sem dissolver-se, perdura sem envelhecer, sem enfraquecer. A palavra de Deus perdura. Passa céu, passa terra. Mateus 24, 35. Deus pode usar Josés para te abençoar, para te trazer. Mas saibam, Deus pode usar José para cuidar de você. Mas saibam, a glória e a honra sempre será de Deus. O José passa. Deus pode valer-se de José, mas o José de Deus só é quem é por causa do Deus de José. José se foi, mesmo sendo José, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus perdurou-se. Morrendo José, morre aquela geração, a perseguição vem, mas e a promessa? Perdura de pé. 2024 pode ter sido um ano de perca para alguém que está me ouvindo. 2025 pode ser ainda
um ano de algumas intempéries. Como não? Nós somos falíveis, estamos vivendo num mundo como esse. Mas o Deus eterno, seca-se a erva, cai as folhas, mas a palavra de Deus, Isaías 40, verso 8, permanece para sempre. Aí você pensa, morreu José, morre aquela geração, o que vai restar? Um povo enfraquecido, uma família que tornou-se povo, um clã enfraquecido. Sabe o que diz o verso 7 do capítulo 1? E os filhos de Israel frutificaram. Aumentaram muito. Por quê? Porque a promessa está de pé. O José deitou, mas o Deus de José perdura fiel em suas promessas. E multiplicaram-se e foram fortalecidos, diz a Bíblia, e não pouco, mas grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então o povo começa a oprimir, o povo começa a pesar sobre eles, o povo começa a afligi-lo com suas cargas, o povo começa a fazer com que eles fiquem aflitos, e a ideia é, trabalham durante o dia, trabalham durante a noite, tem tempo para namorar. Não tem tempo para gozar o fruto do seu trabalho. Não tem tempo nem para descansar. Como é que vão cultuar? Como é que vão gerar filhos? Vão estar estagnados. Sabe o que a Bíblia diz? Capítulo 1, versículo 12. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Isso aqui é maravilhoso. Quem é que está sendo escravizado? Os filhos de Israel. Quem é que tem a carga pesada? Os filhos de Israel. Quem tem o peso ainda dobrado? Os filhos de Israel. Quem é mais afligido? Israel. E quem está aflito? Os egípcios. Como é que você entende isso? Vou perguntar novamente. Quem está sendo afligido é Israel. Mas quem está enfadado não é o agredido, é o agressor. Não é o afligido, mas o afligidor. Como é que você vai entender isso? Existe um Deus no céu que renova as nossas forças, que cumpre suas promessas. Existe um Deus no céu que é capaz de fazer desse ano de 2025 um ano de prosperidade, um ano de frutificação, um ano de bênçãos. Isso não quer dizer que os egípcios não se enfurecerão. Isso não quer dizer que as nossas cargas não se aumentarão. Isso não quer dizer que a gente pode estar isento de sofrer percas. Talvez percamos alguém, mas nós não nos perderemos, porque a promessa do nosso Deus perdura fiel para sempre. Descanse nela, vale a pena. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.